Vamos falar de um tema aqui bem importante a respeito dos frutos do Espírito, né? Então, em Gálatas 5, a partir do versículo 22, nos fala lá realmente o que é os dons do Espírito, né? Há muitas controvérsias nesse tema, porque muitas pessoas acreditam que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que tem aquelas manifestações de gritar, de pular, de rodopiar, de cair no chão, de falar em línguas, né? Quando na realidade não é nada disso, né? A gente sabe que são manifestações que não edifica, que realmente não tem um fundamento nas Escrituras, quando diz respeito a essa questão de ser cheio do Espírito, né? Então são coisas de meninos, de imaturidade espiritual, de falta de conhecimento, né? De emoção, muitas vezes não intencional, mas que gera muito mais escândalo do que edifica, né? Porque a gente sabe que nosso culto a Deus é um culto racional, disse o apóstolo Paulo, né? Quer dizer, com entendimento. Você não fica fora de si, sem saber o que está fazendo, tá? Porque Deus lhe tomou. Isso é uma coisa, um texto fora de contexto, mal interpretado, tá? E que hoje muitos trazem para a igreja e realmente isso não condiz com a verdade das Escrituras, né? Então, ser cheio do Espírito, a Bíblia vai dizer, vai falar dos dons, né? Em Gálatas 5:22, né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela precisa ter esses dons, e principalmente o dom do amor, né? Então, infelizmente, a gente hoje é uma aberração, é uma situação constrangedora, né? Que causa muitas vezes nos envergonha de ver essas manifestações, e realmente com toda humildade e temor eu posso falar isso, que realmente, e discernimento, né? E isso não provém de Deus, essas manifestações fora do comum, né? Essas coisas que a gente vê hoje por aí, né? Existem muitos versículos mal interpretados, muitos textos, né? Fora de contexto, né? Se tem um texto lá que Davi, quando entrou em Jerusalém, né, com a Arca da Aliança, Davi dançou, tá certo? E hoje se pega esse texto isolado para que hoje, no meio da congregação, fique esses movimentos, né? Enquanto alguém está pregando a palavra, alguém está rodando, está pulando, está gritando, está rolando no chão. Então isso não condiz com o Evangelho de Cristo, né? Então, em outra passagem, Miriam dançou também, né? E por conta desses textos, né? Moisés estava diante do Mar Vermelho e o Senhor disse a Moisés: olha, diga o povo que marche, né? Quer dizer, ali era um contexto para ali, e o povo marchar e seguir em frente. Aí você vê as pessoas fazendo essas manifestações baseadas nesses textos isolados, né? Quer dizer, aí pregam aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, né? Esse contexto não significa que aonde Deus está operando, agora eu perco o controle, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, a subir nos bancos, a pular, a cair no chão. Isso, sabe, são coisas que a gente fala porque realmente há uma inocência, a gente vê a sinceridade e também a inocência das pessoas que são levadas a isso, mas isso não condiz com a verdade da palavra de Deus, né? Então, com certeza a gente tem visto isso e tem trazido, a gente se entristece ver, muitas vezes a gente fica até assim, acanhado de tanto de ver essas coisas, porque as pessoas elas acabam se escandalizando, né, com esse tipo de coisa, né? É por isso que nós precisamos cada dia conhecer, tá? Examinar as Escrituras, né? Buscar o conhecimento e ver os textos, né? Analisar o texto e o contexto, porque o grande problema hoje, se pega um versículo e se faz uma doutrina desse versículo isolado sem ter o contexto, né?
porque muitas coisas foram ditas, né, para uma nação específica, para um momento específico, né, e um contexto ali para aquela situação e para aquela época, né. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje perdidas dentro das Escrituras, com essas aberrações e que tem entristecido e tem, de uma certa forma, blasfemado o Evangelho de Cristo, tá? Que Deus nos dê conhecimento e abra os olhos do entendimento desse pessoal, para que realmente venha compreender o que é o verdadeiro significado de servir a Deus, adorar a Deus e estar na presença de Deus, tá? E ser cheio do Espírito Santo, como diz a palavra.